Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Obra essa que faz parte da lavra mediúnica especial de Chico Xavier, que é uma das obras consagradas, uma das literaturas, digamos assim, de maior credibilidade, de maior conceito no movimento espírita, que é a coletânea de André Luiz. Coletânea essa que tem ensinamentos profundos, conhecimentos variados, desdobramentos culturais, filosóficos, científicos e também religiosos, né? Neste canal, Raciocínios Espíritas, temos examinado, temos estudado esmiuçadamente cada capítulo desta obra. E não apenas isso, temos feito vídeos correspondentes a cada capítulo, mas, para além disso, temos feito também reuniões online, virtuais e disponíveis a todo o grande público com os membros desse estudo, porque esse estudo não é feito apenas por minha própria pessoa, né? Não é feito apenas a partir de minha exposição e de minhas considerações, mas é fruto da reflexão de vários corações amigos, de várias pessoas queridas que fazem parte desse estudo, digamos assim, coletivo, né? Mas temos uma parte que é essa reflexão a respeito de cada capítulo, uma espécie de síntese e também de conexões com outros conhecimentos espíritas, um comentário que a gente faz a respeito de cada capítulo, que fica sob o meu encargo na condição de um dos facilitadores aí do estudo. E por isso nós temos feito isso paulatinamente, recorrentemente e a respeito de cada capítulo. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo 37. Estamos caminhando para o encerramento, para o desfecho, para a conclusão desta obra monumental. Capítulo 37, portanto, capítulo de Entre a Terra e o Céu, capítulo que tem o título pelo autor espiritual Reajuste, né? Capítulo 37, portanto, tem esse título, Reajuste, capítulo 37 da obra Entre a Terra e o Céu. E a gente vai examinar por que esse título Reajuste, né? É, de fato, um reajuste aí que diz respeito a reajuste psíquico. É um reajuste aqui que não é um reajuste de contas. Não se trata aqui de uma contabilidade, de uma tratativa financeira, nem um reajuste aqui em termos de contrato judicial, nada disso. É um reajuste, e também não é um reajuste de contas espirituais, como a gente viu em capítulos anteriores, quando a gente observou, por exemplo, a reconciliação de Mário Silva com o casal Zumira e Amaro. Ali foi um reajuste também, porque foi uma reconciliação, né? Uma dissolução de uma mágoa, de um ressentimento, né, que Mário Silva nutria em relação àquele casal, especialmente a Zumira, que foi sua antiga noiva na juventude. Nesse capítulo aqui a gente tem um reajuste, mas é um reajuste de saúde, um reajuste psíquico, reajuste esse psíquico que tem um componente espiritual, componente esse muitas vezes ignorado ou desconhecido portanto, por falta de conhecimento mesmo, e ignorado não no sentido de ignorância, mas no sentido de deliberadamente ignorado, né, intencionalmente desconsiderado pela medicina, pelas ciências de saúde de um modo geral, e mesmo pela psicologia. Eu digo mesmo porque a psicologia de alguma forma trata de coisas não biológicas, né? A medicina, de maneira geral, o padrão ouro da medicina é tratar de experimentos com evidências, baseado em evidências, né? Experimentação, confirmação laboratorial, evidências que tenha marcadores mais concretos do ponto de vista material, né? Ainda que haja áreas da medicina que lidam com abstrações, mas, de maneira geral, a medicina tem uma correlação mais direta, mais contundente em relação a
provas materiais, né, com confirmação. A psicologia lida com abstrações, lida com conceituações mais abstratas, com conceitos que não são concretos, né, que são, na verdade, teorias, né, e assim por diante. Mas mesmo assim, na psicologia, esse elemento que é tratado aqui nesse capítulo de Entre a Terra e o Céu, capítulo 37, reajuste, é ignorado mesmo pelas ciências psicológicas, pelo menos de um modo geral, falando aqui em termos de bloco científico, de consenso científico, né, de generalidade científica. Bom, o capítulo começa se referindo à transfusão de sangue que Zulmira recebeu graças à iniciativa generosa e afetiva do próprio Mário Silva na reconciliação que a gente observou do capítulo passado. Capítulo 36, Corações Renovados, o título do capítulo, a gente viu que Mário Silva, aproximando-se, pedindo perdão e de alguma forma se reconciliando com aquele casal, por iniciativa própria, já que a enferma Zulmira necessitava de transfusão de sangue, se ofereceu, ele que já era doador de sangue regular no hospital no qual ele trabalha como enfermeiro, ele se oferece então para ser voluntário na transfusão de sangue, o que é acatado de maneira comovida pelo marido de Zulmira, por Amaro, sensibilizado pelo gesto de bondade do próprio Mário Silva, e a transfusão sanguínea foi feita, mas no capítulo passado a gente não viu o desdobramento dessa transfusão, porque houve outro enfoque, no capítulo passado houve um outro enfoque, né? O enfoque da renovação da casa, da ajuda que Amaro estava recebendo, dos cuidados com Zulmira que estava doente, da reconciliação de Mário Silva, mas o efeito da transfusão de sangue na paciente, na enferma, em Zulmira, não foi ainda abordado. Aliás, nos últimos capítulos a gente tem visto a citação do autor espiritual em relação à saúde de Zulmira. Ele menciona a gravidade do problema de saúde, mas nos outros capítulos esse problema ainda não foi tratado diretamente. Nos outros capítulos a gente viu Mário Silva sendo abordado, sendo ajudado pelo plano espiritual, porque o autor espiritual, seguindo uma cronologia, tá, de alguma forma, tratando de outros aspectos ali dessa trama espiritual, tá, explorando outros aspectos. Mas nesse capítulo aqui a gente tem já o tratamento de Zulmira. Pelo menos em parte, a melhora de Zulmira já é descrita nesse capítulo. Lembremos que Zulmira estava acamada com um quadro de depressão profunda, depressão essa cuja gravidade, no caso de Zulmira, apontava para um risco de morte. Zulmira era uma paciente que oferecia risco de morte. Não pelo autoextermínio, não por acabar com a própria vida, embora todo depressivo grave tenha esse risco. Mas no caso dela, ela estava fenecendo, perecendo, debilitando-se e morrendo por conta do quadro mesmo de saúde mental, a ponto de se negar à alimentação. Já não estava se alimentando, estava debilitando-se fisicamente, né? Então, nesse sentido aí, de todos os quadros que a gente examinou desse grupo espiritual, né, dessa trama espiritual, o quadro de Zulmira é o quadro assim considerado mais grave do ponto de vista da saúde. Não é à toa que no caso de Zulmira, Clarencio deixou de abordar inicialmente para abordar depois, porque o caso tinha tantos desdobramentos que o mundo espiritual procurou ajudar primeiro o entorno dela, porque ela exigiria mais, né? E a gente vê agora o entorno dela preparado, Amaro suficientemente preparado para apoiá-la, para assisti-la, Antonina, que está ali na condição de colaboradora voluntária, amiga da família, se fez amiga da família, o próprio Mário Silva, que depois de melhorado está ali se dedicando a ajudar também, Evelina, a filha mais velha de Amaro, enteada de Zulmira, presente também e mais renovada, mais fortalecida para ajudar, entre outras considerações, entre outros fatores, né? E hoje, nesse capítulo 37, a gente vai ver Zulmira melhorando. Aí a abordagem do mundo espiritual em relação a ela, porque o caso dela, repito, o caso dela
merecia preocupação, era preocupante. Não deixou de ser tratado depois porque o mundo espiritual foi negligente com ela, embora o caso merecesse uma abordagem. Não, o mundo espiritual não deixou para tratar por último, porque solenemente ignorou e tratou outros casos. Não, o caso dela era até mais grave que outros casos em termos de saúde, mas deixou para tratar por último e não inicialmente em um caráter emergencial, porque a melhora dela, segundo Clarencio, não seria totalmente efetiva se não tratasse os outros casos e outros quadros que a gente acompanhou nos capítulos anteriores e que seria nos alongarmos demais se a gente for citar aqui cada caso que a gente viu nos capítulos anteriores. Bom, nesse capítulo a gente tem a descrição do autor espiritual do efeito da transfusão sanguínea sobre ela, a ponto de ela adormecer. Já foi citado no capítulo passado, né, que às vezes o paciente recebe a transfusão de sangue e muitas vezes adormece, entra no estado de relaxamento e adormece. Então ela adormeceu. A gente não sabe se o médico também aplicou alguma medicação nela, algum tranquilizante para ela, como ela recebeu em outras oportunidades. O fato é que ela adormeceu e o adormecimento ali tem um efeito positivo. A transfusão de sangue ocorreu com sucesso, né? Alcançou sucesso, houve a transfusão de sangue, ela entrou num sono, um sono reparador e Clarencio estava otimista. A Clarencio estava otimista nesse sentido. Então é interessante a gente ver, por exemplo, Clarencio dizendo assim: um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Por que ele fala isso? Porque ele começa a dar orientações a André Luiz e à equipe espiritual dizendo que vai providenciar uma viagem espiritual de Zumira enquanto o corpo adormecido estava para a região espiritual, onde ela pudesse ser acolhida e também ser tratada. Nós sabemos que o perispírito do encarnado se liga molécula a molécula ao corpo físico, ao corpo material, afirma Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E nesse cenário, portanto, a gente vai observar isso ocorrer. Essa ligação ocorrer e a vibração positiva, o fluido positivo, a ação magnética, como diz Kardec, né, envolvendo o espírito fora do corpo, se reflete na matéria. Afinal de contas, o perispírito é responsável pela multiplicação celular. E aqui há uma curiosidade. Nós aprendemos na própria obra de André Luiz, e vamos estudar isso em livros lá pra frente, se não me falha a memória, Evolução em Dois Mundos, não sei se nos domínios da mediunidade também, mas algumas obras de André Luiz abordam isso, que é o seguinte: o sangue, a circulação sanguínea, está em contato com o perispírito do ser espiritual. O espírito está ligado ao corpo físico molécula a molécula. E André Luiz vai aprofundar essa observação kardeciana quando vai dizer que pelas hemácias e, portanto, pela circulação sanguínea, o perispírito, portanto, se integra em todo o corpo material. Se liga a todo o corpo material por meio da circulação sanguínea. O que significa dizer que a multiplicação celular e a renovação celular sempre tem uma influência do campo perispiritual, do corpo perispiritual. Nós iremos observar, nesse capítulo 37, a descrição do efeito positivo da transfusão sanguínea do ponto de vista do corpo físico. E aqui a gente pode até especular o seguinte: Mário Silva, em vibração positiva, em uma situação, em uma posição psíquica melhor, em um estágio vibratório melhor, em um nível de elevação melhor, vibrando positivamente, o perispírito irradiando-se dele por todas as moléculas através da circulação sanguínea, o sangue dele é doado, de alguma forma vem vibrações positivas também para Zumira, que recebe aquele sangue esse que estava em contato com o perispírito do próprio Mário Silva até há pouco tempo, envolvido, portanto, ali das vibrações positivas que ele acalentava e do sentimento de querer ajudar, do desejo legítimo, sincero de querer ajudar aquela paciente. Então, ele recebe a transfusão, ela recebe a transfusão de sangue, a Zumira, e Clarencio diz isso: um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Por quê? Porque o sonho é fruto da atividade do espírito fora do corpo
durante o sono. Allan Kardec já havia recebido essas informações no capítulo da emancipação da alma da obra O Livro dos Espíritos. A gente vai observar essa afirmação kardeciana no próprio Livro dos Espíritos. É que o sonho é o reflexo da atividade do espírito fora do corpo. Mesmo que seja reflexo mental, tá? Não é reflexo no sentido só de movimentação no plano espiritual, pode ser também as imagens mentais que o espírito cultiva fora da matéria, mas ainda assim é reflexo da atividade. Porque a gente quando fala, eu sonhei com algum lugar é porque eu tive naquele lugar, eu fui fora do corpo. Às vezes não. Às vezes o espírito sai do corpo durante o sono, fica ali perto, imantado ao corpo. A gente vê isso na obra de Filomeno de Miranda, em muitas obras que ele descreve processos obsessivos, espíritos em sofrimentos, encarnados presos à matéria, ligados demais à matéria. A gente vê o corpo adormecer, o espírito se liberar do corpo e ficar ali, justaposto, imantado, correlacionado ali, e sonhando com um monte de coisa, fruto dos seus reflexos mentais. Mas esses reflexos mentais também é a atividade do espírito. Quando Allan Kardec fala que todo sonho é fruto da atividade do espírito fora do corpo, ele está se referindo também a isso, a essa atividade mental, e não apenas a movimentação perispiritual, para não falar física, entre aspas, né? Perispiritual do espírito fora do corpo. Então, a gente tem ali Clarencio falando isso para André Luiz, um sonho reconfortante, é uma bênção de saúde e alegria. Por quê? Porque as experiências espirituais fora do corpo, em viagem astral, refletem-se em bem-estar do espírito e, claro, que repercutem no corpo. Causa uma impressão no corpo físico. Isso de alguma forma, inevitável. Né? Então, nós vamos ver isso acontecer nesse capítulo. Viagem astral. E aí a gente vai ver André Luiz descrevendo essa viagem. André Luiz falando dessa responsabilidade que ele é incumbida por Clarencio. Ele só não, ele é a equipe espiritual, mas ele também, né? E se deslocam na direção do lar da bênção, em uma viagem astral fora do corpo. Lembremos o lar da bênção, aquela região de nosso lar, da colônia espiritual nosso lar, administrada por Blandina. A gente viu isso no capítulo 9, se não me falha a memória, o lar da bênção, uma região do mundo espiritual destinada à educação de crianças e de jovens, administrados por Blandina e levada adiante por vários espíritos femininos que têm ligação com a tarefa da maternidade. Maternidade essa que se estende no plano espiritual. Então, crianças que desencarnaram, espíritos que desencarnaram na sua forma infantil e que não recuperaram ainda a forma integral, afinal de contas a infância só existe no corpo físico. A infância do espírito, na verdade, é aquele estágio primitivo do espírito. O espírito tem uma infância também, mas no caso da infância da alma tem a ver com o começo da sua evolução, os primórdios da sua evolução reencarnatória. O espírito é infantil nesse sentido, mas o espírito não é criança no além. A infância é uma necessidade do corpo físico, é uma experiência transitória do corpo físico, mas o espírito recentemente desencarnado, ainda vinculado àquela forma física da mais recente reencarnação, não tendo condição de recuperar o seu patrimônio integral, inclusive de outras encarnações, conserva a aparência infantil. O lar da bênção de nosso lar é uma região do plano espiritual ligado ali àquela condição, ligado àquela condição de espíritos que são orientados, que são educados, que são cuidados, inclusive bebês, que desencarnaram ainda recém-nascidos, ou bebês, crianças e assim por diante, que recebem uma espécie de educandário, onde tem inclusive um local lá, tem vários locais de escola, de aprendizagem, lares onde tem mães espirituais dessas crianças, e tem um local lá que é o berçário, que são espíritos ou muito recém-nascidos, bebês, ou espíritos recentemente desencarnados,
criança, na forma infantil, que ainda estão se recuperando, ainda estão na convalescença da recente desencarnação, ainda está, portanto, se recuperando de se desligar dos últimos laços da vida material, da vida corporal, estão lá. Zulmira, então, é levada para lá. Mas antes de falarmos da sua entrada no lar da bênção, onde quem é que vai estar lá no lar da bênção? O seu filhinho, que desencarnou recentemente. Motivo pelo qual ela caiu em uma depressão profunda. Mas antes disso, gostaria de descrever o seguinte, que André Luiz descreve que quando Zulmira adormece e ela sai do corpo, veja o que é o sofrimento. O sofrimento faz a pessoa mergulhar para dentro de si mesmo e, embora em alguns momentos de maneira angustiante, de uma forma, em outros aspectos, né, de certo ponto de vista, também faz o indivíduo, de alguma forma, se desconectar um pouco dos apegos materiais, da volúpia material, né, dos desejos de fora, para se concentrar por dentro e para pensar a respeito de si mesmo. E esse sofrimento acaba aguçando as percepções. E aí, para a surpresa de André Luiz, ela sai do corpo, reconhece os espíritos ali presentes, consegue reconhecer, conversa com Clarencio, Clarencio afaga-lhe a cabeça, acolhe ela carinhosamente, fala palavras de encorajamento para ela, estimula ela reconhece os espíritos ali, né? E afagada por Clarencio, ele começa a orientar ela que ela vai fazer uma viagem reconfortante, que vai, de alguma forma, ficar muito feliz e muito alegre, né, com a viagem que ela vai fazer, e pede para segui-lo, etc. E aí a gente vê Clarencio, André Luiz, a equipe espiritual volitando, e a descrição dessa volitação é maravilhosa. É uma descrição belíssima, onde eles volitam, saindo, portanto, da atmosfera terrestre e entrando acessando em regiões, né, celeste, onde o céu era bonito, né, a percepção do céu pelos desencarnados, né, a beleza cósmica, né, até adentrarem a uma colônia. E ao acessarem uma colônia espiritual, a beleza de nosso lar, eles entram no lar da bênção, aquele espetáculo de flores, a natureza em festa, a beleza ali. É que já foi descrita essa beleza do lar da bênção, quando no capítulo 9 deste livro a gente viu a descrição das flores, da vegetação, da natureza mais bela do que a gente vê aqui na Terra, porque a natureza de um mundo espiritual mais sutil é ainda mais formoso, mais harmônico, mais belo, a ponto de André Luiz ficar ali extasiado, ficar ali embevecido com aquele espetáculo, com aquela cena, com as cenas que eles viam, os outros espíritos também ali. Só que o que ele reparou foi o seguinte, que Zulmira estava alheia a isso. Estava alheia. Quase que como se pouco importasse se o ambiente era caótico por fora ou era uma maravilha, ela estava com a tela mental fixa apenas em uma paisagem, que era a paisagem do seu filhinho. Então veja que coisa interessante. O ambiente de fora era bonito, mas Zulmira, em espírito, ligada ao corpo, não se concentrava no ambiente de fora, portanto não registrava aquilo, não percebia. Ou seja, quando ela voltasse ao corpo, ela não lembraria de nada desses detalhes. Desse sonho, ela não lembraria dessa paisagem maravilhosa ao seu redor. Não lembraria. Por quê? Porque ela estava ali presa à paisagem mental que ela alimentava, que era a lembrança do seu filhinho. A lembrança do filho, o desejo de vê-lo, a saudade, a dor da perda. Era o que ela cultivava no seu mundo íntimo, a ponto de ficar totalmente alheio. Veja que coisa. Então, muitas vezes nos nossos sonos, a gente vai para locais espirituais e a gente não consegue registrar detalhes. Muitos de nós, a maioria, na verdade, a gente não consegue registrar os detalhes, né? E às vezes é difícil registrar os detalhes, espiritualmente falando. Por quê? Porque a gente também traz as nossas ideias, as nossas preocupações materiais, como diz Allan Kardec, aquilo que nos preocupa durante a vida física, e aquilo de alguma forma interfere na nossa paisagem mental. Então, às vezes, o que a gente sonha, a gente até viajou espiritualmente, em alguns sonos, a gente até viajou, foi para locais, até entrou em contato com outros espíritos, mas não fica nítido por quê? Porque aquilo que a gente sonha está, de alguma forma, contaminado com as imagens, com a paisagem mental que está na nossa cabeça, e aquilo, de alguma forma, atravessa
De alguma sorte, aquilo atravessa a nossa mente a ponto de a gente sonhar muito mais com aquilo que a gente cultiva no nosso psiquismo do que com as paisagens espirituais ao nosso redor. Por isso que a interpretação de sonhos é uma das coisas mais problemáticas e mais difíceis, inclusive na área da psicanálise. Embora seja possível interpretar sonhos, analisar sonhos, como os psicanalistas gostam de usar a expressão analisar sonho, que é uma expressão melhor, mas veja como é uma tarefa difícil e problemática. Então, nós vemos isso aqui. Zulmira, no mundo espiritual, com a ideia fixa do seu filho e não percebia nada dessas paisagens ao redor, dessa beleza ao redor. André Luiz até tem uma afirmação assim, compreendi ali na prática que cada espírito vive no paraíso ou no inferno de si mesmo, no seu mundo interior. Ali era o exemplo prático de que cada espírito vive no reino que constrói dentro de si. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus, né? Então, se o inferno está também dentro, que a gente constrói, o paraíso também está por dentro, né? Então, é interessante, porque eles volitam, né, a descrição de André Luiz até chegar no berçário do Lar da Bênção. Quando ela chega no berçário, tem lá Blandina, que é Meimei, a gente sabe hoje que é Meimei, o espírito Meimei, Blandina ali. Tem Odila está lá. E aí, Zulmira se surpreende, porque reconhece a primeira esposa do seu atual marido. Aquela com quem, inclusive, ela travou uma luta obsessiva. Porque Odila tinha sido um espírito obsessor dela no passado, né? No passado, naquela encarnação mesmo, a gente já observou isso. A morte do seu filho, que é o mesmo espírito, e que foi negligência da madrasta, e agora recebe esse filho nos braços, na condição de filho, para se reajustar. Mas ela não sabia, ela estava com a dor. Quando ela vê Odila, ela reconhece Odila, veja só, o espírito tinha Blandina ali, mas ela não se fixa em Blandina. Devia ter outros espíritos ali trabalhando, berçário, mas quando ela olha para Odila, ela se fixa em Odila, né? Ela se fixa em Odila. E aí se joga no chão, abraça, pede perdão, diz que agora ela está sofrendo e sabe o que é sofrer a perda de um filho. Odila deve ter sofrido também, agora ela sabe o que é sofrer, porque ela perdeu um filho, e que aquilo deve ter sido uma punição por conta da negligência, da falta de atenção que ela não teve com seu enteado e que morreu num acidente por negligência dela. E agora ela estava consumida pelo remorso, pedia perdão. E Odila, de uma forma maravilhosa, de uma maneira belíssima e maravilhosa, ela conforta o coração, aquela que foi inimiga de Zulmira no passado, conforta o coração da atual esposa do seu marido, de Zulmira. Conforta o coração dela. Odila começa a dizer, não se fixe no passado. O remorso é uma chama consumidora que não vai resolver os nossos problemas. O que você tem hoje é o presente. Deus te dá o presente por misericórdia para que você faça de maneira diferente. Não fique tão concentrado no passado, remoendo, se maltratando. Afinal de contas, nós duas somos mães. Não há o que perdoar. E começa de alguma forma a acalentá-la, pega ela nos braços, né, abraça ela, afaga ela. Ela é super emocionada, as duas, aliás, super emocionadas. André Luiz fala que Odila estava infinitamente comovida, ou seja, estava emocionada também, né? E o pedido de perdão de Zulmira não cessava, né, em função do seu remorso, e dizia que agora ela sabe o que é perder, e começa a contar, como se Odila não soubesse, como se a desencarnada não soubesse, né? Ela começa a contar para Odila, Zulmira começa a contar para Odila, que também perdeu um filho, em circunstâncias dolorosas, que sofreu muito, que teve o filho nos braços, o filho morreu pouco tempo depois de nascido, e que agora ela sabe, que agora ela estava sendo punida pela vida, etc. E que deu o nome de Júlio em homenagem ao Júlio, que era dela, de Odila, que também faleceu. E aí Odila orienta, fala coisas maravilhosas, vale a pena ler, né? Fala coisas maravilhosas e faz uma revelação reencarnatória. Aponta para o berço onde Júlio está ali adormecido. Zulmira quer se atirar ali no berço para pegar o filhinho, né? Clarencio disse, tenha calma.
Mas é meu filho, ela bradou. Não, mas tenha calma, eu sei. Mas esse filho foi lhe emprestado temporariamente com o corpo, mas voltou para cá. E não nos cabe perturbá-lo por conta disso. Ele ainda está dormindo, está se recuperando, está lentamente despertando aqui. Ela se emociona e aí Odila faz a revelação que dá um choque. Ela revela que aquele Júlio é o Júlio das duas. Diz Zulmira, o meu Júlio é também o seu Júlio. Ele esteve na terra por 2 vezes. Esteve como meu filho, seu enteado, e voltou como seu filho. Vestiu 2 roupas de carne, mas é a mesma entidade espiritual. Por razões do passado que você agora ignora, por motivos pretéritos, por necessidades dele, ele teve a necessidade reencarnatória e espiritual de experimentar 2 vezes a frustração de ter a vida física interrompida de maneira precoce. Ele tinha essa necessidade. Ela fala isso para Zulmira, de uma forma sem entrar muito nos detalhes, porque Zulmira não ia ter condição. André Luiz até faz um comentário dizendo assim: um transe de regressão de memória seria contraproducente, ou seja, seria prejudicial, não seria adequado um transe de revelação reencarnatória do passado, ou um transe de regressão de memória do passado, para ela ver os detalhes, inclusive ver que Júlio era um antigo suicida do passado que estava ligado a ela, por vínculos do passado, assim como Amaro, etc. Essa história que a gente viu em outros capítulos, essa história não era necessário passar, e muito menos ela viver aquele transe. Toda vez que a gente tem uma regressão de memória, seja por indução, pela hipnose, seja por equimnésia, ou seja, memória espontânea, como acontecia a Ivone Pereira e a outros, a Divaldo Franco também, a outros, é porque o indivíduo, o espírito, já tem condição de assimilar aquelas lembranças, aquelas memórias. No caso do mundo espiritual, o mundo espiritual sabia que ela não tinha condição, portanto não ia induzir isso. E ela também não ia lembrar de maneira espontânea. Então, essa regressão seria contraproducente, seria inadequada e até prejudicial a ela. Ela ia se perturbar desnecessariamente. Então, Odila se absteve, se limitou a dizer, por necessidades do passado que agora você ignora, ele retornou 2 vezes e tinha necessidade espiritual de ter a vida física frustrada 2 vezes através da morte, da desencarnação, e voltar precocemente para o mundo espiritual. Ela ainda fala assim, para ele valorizar a experiência na carne. Era um antigo suicida, que agora voltava para valorizar a experiência na carne através dessas 2 desencarnações rápidas. Então, é a experiência dolorosa que faz o espírito, muitas vezes, valorizar aquela vida física, para dar continuidade ao seu processo evolutivo e para passar pelas experiências futuras, reencarnatórias, e não fraquejar novamente, não sucumbir novamente ao extermínio da própria vida. Então, nós observamos aqui essa revelação reencarnatória e André Luiz relata o choque que Zulmira experimenta quando essa revelação é feita. André Luiz diz que ela fica como se fosse uma estátua viva. Fica em semblante ali patibular, em semblante assim congelado. As lágrimas são estancadas, ela para de chorar. E começa a compreender melhor as coisas. Ele tinha necessidade de voltar 2 vezes. Começa a fazer sentido algumas coisas para ela. Passa a ter sentido. Veja a proposta da reencarnação. Ela não tinha condição de entender mais, porque ela não era espírita. A Zulmira não era espírita no corpo, não tinha compreensão no corpo da reencarnação, então não dava em espírito para passar muita coisa para ela. Porque o espírito encarnado em emancipação, portanto em viagem astral, ele sofre a influência da matéria e das ideias materiais que ele acalenta. Como ela não era espírita, não era reencarnacionista, seria difícil explicar mais coisas para ela. Veja como o conhecimento espírita para nós faz diferença. Quando a gente sai do corpo, a gente pode ser explicado, a gente pode entender melhor as coisas por conta da compreensão reencarnatória. Zulmira ficou em choque, as lágrimas estancaram, ficou como se fosse uma estátua viva, como diz ali André Luiz nas palavras do autor espiritual. Começava a entender as coisas, a ter um sentido maior nas coisas, mas ao mesmo tempo também se perguntava por que ele teve necessidade, por quê?
intimamente ele perguntava por que morrer 2 vezes tão pequeno? Né? Qual é a necessidade? Só que não dava para explicar para ela. Né? E aí os espíritos começam a afagá-la, dizendo que ela vai compreender com o tempo, começam a colocá-la em um local de refazimento, descanse um pouco, você está muito ainda atribulada, repouse, você vai dormir bem. E aí colocam, acomodam ela, Odila se despede, precisa se retirar, e ela fica ali sendo cuidada por Blandina e por sua equipe, é claro, e entra num sono reparador. Um sono ali, uma espécie de adormecimento, em espírito, para que ela possa se recuperar. Olha só que coisa interessante. E aí Clarencio diz assim, é necessário que ela permaneça no berçário do lar da bênção um tempo ainda, junto ao filhinho. É necessário que ela permaneça, porque vai ter efeito positivo. Olha o que ele diz. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso, o corpo de carne que estava lá, na casa dela, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Olha a informação que André Luiz está trazendo para nós. Está dizendo o seguinte, o espírito vai para algum local no mundo espiritual e aquele local ali de vibrações positivas, de reparação, de renovação, de aprendizagem, vibrações boas, o perispírito recebe, reflete-se no corpo, há uma repercussão, a palavra repercussão é bem precisa, há uma repercussão no corpo material de efeitos positivos enquanto o espírito está lá. Inclusive, em alguns momentos, o espírito repousa no plano espiritual, em determinada região, onde ele vai se renovar ali vibratoriamente, energeticamente, e as vibrações repercutem no plano material, no corpo físico, a ponto de beneficiar o quê? A saúde. Beneficiar o corpo físico dele. Então veja que cirurgia espiritual e tratamento espiritual não existe só na casa espírita, naquele horário de tratamento, não. Cirurgia espiritual existe assim. O indivíduo lá, fora do corpo, em sono, durante o sono físico, quantas cirurgias espirituais a gente pode ali, de alguma forma, receber, ser beneficiado. E aí, André Luiz descreve que depois de algumas horas, ele próprio com a equipe foi responsável por levá-la ao corpo físico, reajustá-la à matéria, colocá-la novamente no corpo material ali, encaixá-la no cérebro, o perispírito no cérebro para recobrar consciência, e ela dormiu até mais do que normalmente dorme, narra o próprio autor espiritual, e vai André Luiz dizer que desperta no corpo às 9 horas, 9 horas da manhã, com uma aparência melhor, com alegria, com bom humor e com a lembrança relativa do sonho, uma lembrança parcial do sonho. A lembrança do sonho que ficou nela foi que ela encontrou o filhinho em algum lugar, que ela esteve com o filhinho, que ela pôde contactar o filhinho. Ela nem fala da lembrança de se viu Odila ou não fora do corpo. A gente não viu essa citação de André Luiz, mas a lembrança de que ela viu o filhinho no berço ali, encontrou com o filhinho, pôde estar perto do filho, foi o que ficou na mente dela e o que o cérebro físico registrou quando ela volta à matéria, quando ela retorna ao corpo físico. O cérebro físico, com seus neurônios, etc., registrou essa experiência, registrou essa vivência. Quando volta ao corpo físico, essa experiência, essa vivência que o cérebro físico conservou, que o sujeito conservou através do cérebro a lembrança do encontro com o filhinho em algum lugar que ela não sabe como nem onde. Eu me lembro do apóstolo Paulo, que teve um sonho. Isso é narrado em Paulo Estevão, que ele tem um sonho, ele dorme no início do seu apostolado, da sua conversão de perseguidor para apóstolo, para cristão, e ele é levado a uma região feliz da espiritualidade, onde Abigail e Estevão, o primeiro Marte assassinado pela impiedade do próprio Saulo, ainda Saulo, depois mais tarde Paulo, e Abigail, a sua noiva, desencarnada também, e que de alguma forma ele era responsável, ambos vêm recebê-lo no além. Ambos vêm, de alguma forma, recebê-los no mundo físico, no plano espiritual, de uma forma
excepcional, né? Emocionante, a ponto de Saulo chorar, ser aconselhado. Há uma orientação ali maravilhosa no livro Paulo Estevão. E Emmanuel coloca uma nota de rodapé dizendo assim, 14 anos mais tarde, ele escreveria em uma das suas epístolas, se não me falha a memória, uma das epístolas aos Coríntios, onde ele vai escrever assim, tá lá na Bíblia, né? No Novo Testamento, uma das epístolas de Paulo. Há 14 anos eu conheci um homem que sonhou que foi arrebatado até o terceiro céus. Não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei como nem onde, mas esse homem foi arrebatado até o terceiro céus e lá ouviu coisas que não se pode dizer. Ele estava falando da própria experiência dele durante o sono físico, onde ele saiu da matéria, viajou para o mundo espiritual e viveu essa experiência fora do corpo, com Abigail e com Estevão. Então aqui, Zumira me fez lembrar isso, quando Zumira diz assim, eu sonhei com meu filho, não sei onde, nem como, nem em que lugar, mas em algum lugar eu encontrei com ele. Olha só. E aí ela relata isso, Evelina, a filha, chega, fica alegre pelo estado de humor dela, ela tá melhor, ela tá melhorando da depressão, tá menos debilitada, tá com uma aparência melhor. Veja a importância do sono, mas não apenas o sono físico, não é a quantidade de horas só, é a qualidade. E a qualidade do sono não é só a higiene do sono material, mas também uma dimensão espiritual. Tem um componente espiritual aí que é a sonoterapia, que é as terapêuticas do sono, inclusive a psicologia às vezes ignora, que é a viagem astral do espírito fora do corpo. Daí às vezes você dorme 10, 12 horas e volta cansado. Às vezes é fruto da atividade psíquica do espírito fora do corpo. Para onde o espírito foi, o que é que ele fez fora do corpo, aquilo se reflete no corpo, em forma de cansaço, de dificuldade de renovação e assim por diante. Então, o diálogo ali é muito interessante, ela começa a dialogar, começa a revelar. E Antonina, espírita, estava na casa, Antonina está na casa, ajudando nos afazeres domésticos, ela se prontificou a isso, junto da sua filha caçula Lisbela, que ela trouxe para animar a Zumira, para animar um pouco, afinal uma filha pequena, né? Criança pequena às vezes anima os adultos, especialmente enfermos. E aí Antonina começa a dialogar com Zumira. É quando ouve esse relato da Zumira, ela começa a dialogar e começa a explicar aquilo, dizendo, não, é possível que você tenha encontrado. O nosso corpo é uma roupa, mas o espírito que somos verdadeiramente, enquanto o corpo dorme, se aproveita para sair da matéria, viaja, encontra com seres amados, os nossos entes queridos que se foram, que viajaram para além do túmulo, nos aguardam, nos esperam, como diz Humberto de Campos, os mortos estão de pé. Eles nos aguardam, nos esperam. Então é possível que você tenha vivido isso mesmo. Eu não tenho dúvida que você se encontrou com Julinho fora do corpo, no plano espiritual, assessorado, auxiliado, e aí começa a explicar sobre essas coisas, começa a fazer explicações doutrinárias, explicações espirituais, porque Antonina tinha conhecimento espírita. E o capítulo vai encerrando assim. Vai encerrando com Antonina fazendo orientações, explicando. Evelina sai com Lisbela para continuar os afazeres domésticos e deixa as duas senhoras ali conversando, dialogando sobre essas questões espirituais. E André Luiz finaliza o capítulo falando que Zumira tinha fome de fé. Tinha fome de fé. Ou seja, é aquele momento da alma que a alma desperta para as questões espirituais e está interessada em conhecer, em aprender, em saber mais e melhor sobre a vida espiritual, sobre as coisas espirituais. Zumira estava nesse estágio, nesse estado. E aí André Luiz fala que surgia uma alma com esperança. Naquele momento, nós tínhamos uma alma com esperança. E a esperança é uma das características mais importantes para a melhora do humor deprimido. Uma das características do humor deprimido grave é aquilo que em psicologia cognitiva se chama de desesperança. A incapacidade de se projetar para o futuro, a incapacidade de ter qualquer expectativa em relação a nada. Quando o paciente deprimido não tem expectativa em relação a nada, é um paciente que corre risco. É um paciente que corre perigo. Então, André Luiz finaliza o capítulo falando de uma alma com fome de fé e que tinha esperança. Ou seja, criou expectativas em relação à vida. E isso é essencial, é efetivo para a melhora do quadro de saúde dela.
Bom, meus amigos, é isso. Espero verdadeiramente que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 37, capítulo intitulado Reajuste, da obra Entre a Terra e o Céu, obra de André Luiz, Espírito, em parceria com o médium Chico Xavier. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.